Marcos 10, 35. Diz assim a palavra do Senhor. Nisso, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: Mestre, queremos que nos faças o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu lhes faça? Perguntou ele. Eles responderam: Permite que na tua glória nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus: Vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo? Ou ser batizados com o batismo com que estou sendo batizado? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse: Vocês beberão o cálice que estou bebendo e serão batizados com o batismo com que estou sendo batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Quando os outros 10 ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. Que a igreja repita-se comigo. Quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. Mais uma vez. Quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Irmãos, vocês lembram que no meu último sermão, se eu não me engano foi o último, eu preguei nesse Evangelho de Marcos, eu acho que foi domingo retrasado, e eu defendi para vocês que os discípulos não eram cegos, mas também eles não enxergavam bem. Mesmo andando ao lado de Jesus, os discípulos não enxergavam bem. E eu me refiro àquela visão do coração a respeito da obra, da vida, da ressurreição, do reino e da glória do Senhor Jesus Cristo. Eles não entendiam bem essa questão. Eu defendi aqui que o cego que Jesus curou em duas etapas, vocês lembram, né? Jesus colocou saliva, colocou as mãos sobre o cego, terminou esse ritual santo e perguntou ao homem: você está vendo alguma coisa? Coisa que a gente não vê Jesus perguntando nunca. Jesus pergunta: você vê alguma coisa? E o homem diz assim: eu vejo homens como árvores. Vocês lembram disso? E aí Jesus coloca as mãos sobre o homem mais uma vez, e então o homem passa a ver claramente. Eu defendi que essa história foi real, esse cego existiu de verdade, mas de alguma forma ele representava também a visão dos discípulos. Os discípulos saíram das trevas para a luz. Eles eram completamente cegos antes do chamado. Jesus chamou, eles passaram a enxergar, mas eles passaram a enxergar mais ou menos. Eu demonstrei para vocês que o próprio Pedro demonstra isso no dia em que Jesus diz assim: quem eu sou para vocês? Quem eu sou para os outros? Uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que é João, outros dizem que é um dos profetas. E para vocês eu sou quem? Aí Pedro diz assim: tu és o Cristo. Vocês lembram disso, né? Está vendo bem. Ele professou que Jesus é o Cristo. Na mesma cena, Jesus passa a falar da sua paixão. E quando eu digo que Jesus passa a falar da sua paixão, eu me refiro à crucificação, à morte e à ressurreição. Isso é a paixão de Cristo, tá bom? Não é que ele está apaixonado, não. A paixão é a obra que ele vai realizar na cruz.
Sempre que ele fala da paixão, acontece um problema entre os discípulos, eu já vou narrar isso para vocês. Mas após Jesus dizer que seria preso, zombado, Pedro repreende Jesus assim que ele acabou de afirmar que Jesus era o Cristo. Ele repreende Jesus e Jesus diz para Pedro: para trás de mim, Satanás. Você só pensa nas coisas dos homens e não nas de Deus. Mas ele acabou de professar que Jesus é o Cristo. Pedro era míope. Tanto é que o tema da pregação é: você é míope? Está no YouTube, está no Spotify também. Então, aqui não é muito diferente. Porque sempre que Jesus fala da paixão dele, os discípulos dão bola fora, irmãos. Começando com esse texto do capítulo 8. Volte lá no capítulo 8 e veja o versículo 31 comigo. Então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a respeito disso. Vocês estão percebendo? Uma mensagem sobre a paixão de Jesus. Como que os discípulos reagiram aqui na figura de Pedro? No mesmo versículo, 32, ele falou claramente: então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás. Eles não mandam bem, irmãos, depois que Jesus fala da paixão. Mais um texto para comprovar isso. Marcos 9, o versículo é o versículo 31. Porque estava ensinando os seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, 3 dias depois ele ressuscitará. O que acontece com os discípulos de Jesus? 32. Mas eles não entendiam o que ele queria dizer e tinham receio de perguntar-lhe. E chegaram a Cafarnaum quando ele estava em casa e perguntou-lhes: o que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior. Assentando-se, Jesus chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Como eles reagiram depois dessa mensagem da paixão? Discutindo quem seria o maior. Já é a segunda bola fora depois da mensagem da paixão. A primeira foi Pedro repreendendo ele. A segunda, ele fala da morte e da ressurreição dele. Os discípulos brigam para ver quem vai ser o maior no reino. Aí tem a terceira mensagem da paixão, que está nesse capítulo 10 que nós lemos. Só que é no versículo 33, ele diz: estamos subindo para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, que zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e matarão. 3 dias depois, ressuscitará. O que vem a seguir? E eles, representados por Tiago e João, queriam saber se Jesus podia dar um trono do lado direito para um e do lado esquerdo para outro. Eles não reagiam bem porque eles não enxergavam como deviam. Eles não tinham pleno conhecimento de Jesus Cristo. Por um lado, eles sabiam que Jesus era o Messias. Por outro, eles não entendiam nada de ressurreição, de expiação, de cruz, nada disso. Por isso, eles deram bola fora. Uma outra coisa importante no Evangelho de Marcos é que Jesus coloca tudo de ponta cabeça aqui. Ele vem chutar o pau da barraca mesmo. Porque o nosso reino é um reino egocêntrico. E nós viemos do mundo. A gente veio lá de fora. É por isso que ainda tem alguns carrapichos em nós, porque a gente veio de um reino egocêntrico. É o reino do ego, lá fora é assim. E Jesus bota tudo de ponta cabeça. Ele chuta o pau da barraca mesmo. Porque nesse capítulo 10 de Marcos aqui, ele chama as crianças e abençoa as crianças. Vocês lembram disso? Isso está a partir do versículo 13 do capítulo 10. As crianças naquele período não eram vistas como é hoje, como são vistas hoje. Tinha um certo desprezo sobre as crianças. O que ele faz com as crianças? Ele pega as crianças, acolhe as crianças e abençoa as crianças.
Crianças não tinham representação alguma naquele período, mas Jesus recebe as crianças. Qual é a história que vem depois? A do jovem rico. O homem rico era um homem abençoado por Deus. Ele tinha poder na sociedade. Aí vem o jovem rico. Mestre, o que eu faço para herdar a vida? E ele cumpre os mandamentos. E o jovem, eu tenho cumprido desde criança, desde adolescente. Ele diz o seguinte: então venda tudo que tens e me segue. Ele confronta o jovem rico. Vende tudo que você tem e dá para os pobres. Ele não sai abraçando o rico, porque o rico era bem visto na sociedade. O rico é bem visto na sociedade lá fora, mas na sociedade de Jesus, as coisas estão no seu devido lugar. Ele confronta o coração daquele homem. Qual é o seu Deus? Onde está o seu coração? Vende o que você tem e dê aos pobres. O homem se entristece e vai embora. E aí no mundo onde tudo é de barganha, onde tudo é de poder, ele diz assim: a salvação é impossível. Assim como um camelo não consegue passar no buraco de uma agulha, é difícil para o rico ser salvo. Ele apresenta a salvação como impossível para todos, e ele diz: mas para Deus nada é impossível. Nesse mundo onde a gente fica de jogo um com o outro, onde a barganha impera, onde a propina impera, a salvação pertence somente a Deus. A salvação é dádiva. Olha como ele está colocando tudo de ponta cabeça. E mais uma vez ele vai colocar tudo de ponta cabeça, porque ele vai ensinar que quem quer ser o maior no reino dele tem que servir. Isso não existe no mundo. Isso não existe lá fora. Isso só existe na sociedade de Jesus. Isso só existe no reino de Jesus, que é totalmente diferente do que a gente aprendeu. Bem, depois dele falar da paixão dele pela terceira vez. Quantas vezes ele falou da paixão? Quantas? 3 vezes. Quem vacilou primeiro? Pedro. Quem vacilou em segundo lugar? Os discípulos. E em terceiro? Tiago e João. E aí começa o texto. Versículo 35. Nisso Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: Mestre, queremos que nos faça o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu lhes faça? Perguntou ele. Eles responderam: permite que na tua glória nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. No Evangelho de Mateus tem essa mesma história. Mas quem fala no Evangelho de Mateus é a mãe deles. A mãe de Tiago e João fala com Jesus pedindo: conceda que um filho meu sente à sua direita e o outro à sua esquerda. Alguns acreditam que ela era até tia de Jesus. Alguns acreditam nisso. Que ela até é uma tia de Jesus. Não dá para cravar, mas algum acredita pela maneira como ela chega e aborda Jesus Cristo. Como eu disse a vocês, está no Evangelho de Mateus e também um pouquinho no Evangelho de Lucas, mas em outro contexto, que eu não preciso dizer aqui. Mas onde está o problema dessa passagem? Na verdade, tem uma coisa boa e uma coisa ruim. O primeiro eu vou falar da coisa boa. Tiago e João têm uma excelente teologia, em parte. É uma excelente teologia. É a teologia idêntica de Pedro. Eles reconhecem que Jesus é o Messias e eles reconhecem que Jesus virá em sua glória. Que Jesus vai estabelecer a sua glória, o seu reino. Eles reconhecem isso. Vocês percebam que eles não são totalmente cegos, eles são humildes. Eles reconhecem uma excelente teologia. A teologia de que Jesus é o Cristo. E que ele virá em sua glória. Lá em Mateus está escrito que ele virá em seu reino. São termos equivalentes, na minha opinião. Em Mateus, reino de Cristo, reino de Deus, são equivalentes também. Vir em sua glória, ou vir o seu reino, são equivalentes. Na minha opinião, é a mesmíssima coisa. Só que Marcos usou a palavra glória. A gente pode discutir se eles estão se referindo ao grande banquete da vinda do Senhor, onde se assentarão nas mesas ou na mesa. Outros se referem ao trono do julgamento. Eu quero sentar num trono, meu irmão no outro. A ideia de que Jesus diz que vocês vão se assentar em tronos e vão julgar as 12 tribos de Israel. Parece que esse trono pode ser um trono de julgamento. E que pertence somente aos discípulos, a não ser que 1 Coríntios 6 a gente entenda que toda a igreja vai julgar, até mesmo os anjos. Então tem esse caráter de trono de julgamento. Ou de recompensa, ou de galardão. O debate é grande aqui. Mas a questão toda é uma excelente teologia. Mas
No mesmo momento que tem uma excelente teologia, tem uma péssima teologia. A péssima teologia está no fato deles pedirem algo assim, e depois que Jesus diz sobre o cálice, sobre o batismo, vocês podem beber, eles afirmam, podemos. Eles não têm ideia do que estão falando. É uma excelente teologia do lado, uma péssima teologia do outro. Uma excelente teologia que reconhece o poder de Jesus, mas uma péssima teologia que não entende o caminho para a glória. Não sabe muito bem o que estão pedindo. A afirmação que fazem. É um ponto importante para a gente, meus irmãos. O texto continua. 38. Disse-lhe Jesus, vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo, ou ser batizados com o batismo com que estou sendo batizado? Também tem problema isso aqui. Será que Jesus não sabia que o cálice que ele beberia era um cálice de redenção? Um cálice voltado à expiação de pecado, onde ele receberia a ira de Deus, e ele está dizendo que os discípulos, ou pelo menos está perguntando se os discípulos podem beber esse cálice? Ou receber esse batismo? Eu acredito que Jesus aqui, ele sabe do seu chamado, ele sabe o que ele vai passar na cruz, só que ele diminui, ele coloca o conceito de batismo e cálice no sentido de martírio e de sofrimento. Vocês podem beber o que eu vou beber? Vocês podem ser batizados naquilo que eu serei batizado, ou seja, no sofrimento, na dor. A comunidade de Marcos que estará lendo isso aqui, ou que leu isso aqui há 2000 anos atrás, provavelmente já sabia que Tiago foi morto pela espada de Herodes. Provou o martírio. Tiago bebeu o cálice. E Tiago foi batizado no batismo de Jesus. Ele não imaginava o caminho, mas foi um dos primeiros mártires. Agora, João durou muito tempo, mas padeceu também, sofreu, foi exilado, velho na ilha de Patmos. Os dois beberam do cálice do sofrimento. Perceba aqui que Jesus não esconde o jogo para ter discípulo. Ele está falando claramente sobre o sofrimento dele, sobre a dor dele, sobre o cálice e o batismo que os discípulos vão beber. Eu escrevi uma coisinha aqui e eu quero ler para vocês. Tenham em mente o reino humilde de Jesus, o reino dos servos e o reino egocêntrico. Tenham isso em mente. Todo o nosso reino humano é ego. Por que eles querem 2 tronos? Eles querem ser superior aos outros. É o debate de anteriormente, do capítulo 9. Eles querem ser superior. Esse reino ainda está neles. É um reino do ego, é uma estrutura egocêntrica. No coração de homens que andam ao lado de Jesus. Estava neles. O tempo todo estava neles. Uma estrutura egocêntrica que se tornou normal para nós e natural. A gente bebeu disso, a gente viveu isso. Jesus quebrou essa estrutura. Como eu disse para vocês, tudo que ele colocou aqui de ponta cabeça, ele veio quebrando cada parte dessa estrutura, porque em Jesus não há ego. Em Jesus não há essa soberba, essa arrogância. Cuidado com o que você deseja. As aplicações estarão para o final, mas cuidado com o que você deseja. Cuidado até com a sua teologia. Mas ela é muito boa, pastor. Até que parte? Cuidado até mesmo com a sua teologia. Irmãos, se até mesmo as coisas do mundo, quando se pede riqueza, vem ansiedades, dor, sofrimento, depressões. Quanto mais as coisas celestes do reino, Senhor, eu quero isso o mais alto possível. Jesus está dizendo, tem dor, tá? Eu não faço propaganda do reino nesse sentido. Jesus não é um marqueteiro. Tem um batismo e tem um cálice. Você pode beber este cálice? Tem tudo isso. O Carson diz o seguinte: muitas vezes é a ignorância que busca a liderança. Isso é importantíssimo. Muitas vezes é a ignorância que busca a liderança. Eu quero estar lá, eu quero aquilo ali, mas isso está saindo da boca de alguém que não refletiu, de um ignorante. Ele não percebe o caminho que vai trilhar para chegar lá.
E depois que chegar lá, o que o espera? Eu concordo absolutamente com o Carson. Muitas vezes é a ignorância que busca a liderança, que busca o poder, que busca a glória. Os irmãos não sabem o que estão pedindo. Pedir para reinar com Jesus é pedir para sofrer com Ele. E eles não só não sabem o que estão pedindo, mas também não têm ainda uma percepção clara do sofrimento de Jesus. D.A. Carson. A ignorância tem feito pergunta e tem pedido coisas. Não é sabedoria. Sonda, aprofunda a sua visão dos evangelhos de Jesus. Leia o evangelho de Marcos, mergulhe na mensagem de Jesus nesse evangelho, que é um evangelho lindo, precioso. Continuação, versículo 40. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Isso pertence a Deus. Está aqui, escondido no texto, mas está aqui. Está tão escondido, ou está tão claro que parece escondido. É um paradoxo aqui. Não cabe a mim. Separa. Ei, separa. Cada uma num canto. Não cabe a mim. Cabe ao Pai. O Pai que sabe que vai assentar na minha direita e na minha esquerda. O próprio Jesus diz isso. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Preparados. Sabe a ironia aqui? Jesus não repreende eles sobre lugares ou sobre posições no reino. Isso aqui me intriga, tá? Isso me intriga. Por que Jesus diz assim? Esquece isso. Existe um igualitarismo no meu reino. Todos estarão na mesma posição. Jesus não diz isso. Ele não repreende os discípulos. Ele só diz assim, essa posição não cabe a mim conceder. Parece que elas existem, né? Parece que elas existem. Parece que essas posições estão lá. Eu não sei muito bem como é isso. Mas parece que esse texto não defende o igualitarismo no reino. Que todos estarão no mesmo lugar. Que todos estarão no mesmo trono. Que todos terão a mesma posição. Parece que o texto não defende isso. Tem esses lugares, tem essas posições, mas não cabe a mim dizer quem vai assentar em um lado ou no outro lado. O que é curioso, nas minhas orações, tem um desejo em mim de estar do lado de Jesus, mas eu nunca pedi isso. Tem um desejo ali. Eu quero estar onde ele está. Se ele está ali, eu quero estar do lado. Mas nas minhas orações, o que eu peço? Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Lembra de mim. Eu quero estar ali, onde Tiago e João pediram. Eu quero estar perto dele. Mas eu nunca pedi isso. Há um desejo, mas não houve uma petição nesse sentido. Primeiro que eu já li o que eles não leram, né? Eu sei que a chapa é quente. Eu sei que a chapa é quente. Eu sei que tem sofrimento, eu sei que tem dor. Mas eu só peço a Jesus, não esqueça de mim quando vieres no teu reino. Eu já defendi isso aqui. A gente deseja, sim, estar mais perto de Jesus. Não vem com essa hipocrisia dizendo que não. A gente deseja, sim. A diferença é que a gente não pede porque a gente sabe o caminho que deve trilhar para chegar lá. 41. Quando os outros 10 ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Irmãos, todos os estudiosos que eu consultei dizem a seguinte coisa. Essa indignação não parte de um coração humilde. Os discípulos não têm um coração humilde. Eles não têm. O Evangelho mostra isso. Eles são amados por Jesus, mas eles não têm um coração humilde. Isso aqui não é aquela indignação do tipo assim... Vocês estão malucos? Ele está falando da paixão dele, que ele vai morrer, que ele vai ser zombado, e vocês estão brigando por posição no reino. Vamos chorar com os que choram, como está escrito, o mestre vai morrer, vamos chorar com ele. Isso seria um coração humilde. Mas a ira deles contra Tiago e João não parte de um coração humilde, parte de um coração ciumento, parte de um coração soberbo, parte de um coração invejoso que fica brigando um com o outro para ver quem vai estar lá. A indignação deles é mais ou menos assim. Eles querem tomar os nossos lugares.
Quem eles pensam que são para chegar a Jesus e pedir aquilo que eu também quero? Vai tomar de mim, vai tomar de você. Aí vem a ira. Aí vem a indignação. Eles não estão indignados por causa de humildade. Eles estão indignados por causa de ciúme. O que Marcos demonstrou nesse tempo todo, eles estão preocupados com uma estrutura de poder. Por isso que eles brigam entre eles. Por isso que o tempo todo eles estão lá. Quem vai ser maior? Quem vai ser menor? Depois do discurso da paixão. Ao ler o Evangelho de Marcos, não sejam inocentes, irmãos. Porque você pode se deparar com você mesmo na leitura. Você pode ler o Evangelho de Marcos e dizer assim: meu Deus, agora eu estou vendo melhor. Isso fala de mim também. Essa estrutura egocêntrica, essa estrutura mundana ainda está enraizada em mim. É enraizada em nós. A gente veio de lá, irmãos. A gente absorveu tudo isso de forma natural e normal. E aí, quando a gente está aqui, e eu creio que a gente já está dentro do reino de Jesus, eu creio que a gente já faz parte da vida vindoura, eu creio nisso. E mesmo assim a gente ainda age do mesmo jeito que os discípulos. Muitas das nossas ações, muitas das nossas críticas, muitos dos nossos apontamentos, muitas das coisas que a gente fala são influenciados, essas coisas são influenciadas pelo coração do reino do ego que a gente está trazendo lá de fora. Se eles que andam com Jesus têm isso, meus irmãos, por que em algum momento a gente não pode agir com o mesmo critério? Tendo o critério do reino do ego aqui para dentro, trazendo aqui para dentro. Trazendo para as nossas opiniões, trazendo para as nossas ofensas. O que Jesus vai dizer é muito precioso. Porque ele diz no 42, Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Olha a palavra dele. Vocês sabem, provavelmente ele está falando de Roma. Vocês sabem como Roma se comporta. Vocês sabem como os governantes romanos se comportam. Ele nem está criticando um abuso de autoridade, não. Ele está dizendo o seguinte, é uma constatação. No mundo é assim. Ele nem está criticando o abuso de poder. E ele nem está falando sobre abuso de poder. Esse tema não fazia parte, nesse momento, da palavra de Jesus. Ele só está constatando, no mundo, os governantes exercem poder sobre os que estão abaixo deles. Constatação, é assim que funciona. Na nossa empresa, nas empresas de vocês, onde vocês trabalham, tem essa hierarquia, é assim que funciona. E aí vem a palavra dele, mas não será assim entre vocês. Esqueça essa estrutura, esqueça isso é coisa lá de fora. Não traga para cá, porque entre vocês não será assim. É uma outra filosofia, é uma outra pegada, é um outro reino. É um outro rei, é um rei que é servo ao mesmo tempo. Mais uma vez vou citar esse teólogo canadense. Sempre que eu falar Carson, vocês já sabem de que eu estou falando, tá? Ele diz o seguinte, no mundo pagão, a humildade não era vista como virtude, tá bom? A humildade era vista como um defeito. Tem um outro estudioso chamado Evans, que chega a citar uma fala de Platão que eu não consegui ir na fonte, mas eu acredito que ele foi. Mesmo sem dar, ele não é maluco de escrever isso na obra dele, sem dar a fonte. De que Platão diz o seguinte, não é possível ser feliz na servidão. Olha como é a estrutura. E Jesus vem e manda servir. E Jesus vem e serve. É diferente até mesmo do que esse grande filósofo falou. Perceba que tem um choque aqui. Lá é de um jeito. Olha, tem coisa que é comum lá fora, para a gente não é mais comum. Tem coisa que é normal lá fora, para a gente não é normal. Tem coisa que é absolutamente natural lá fora, mas entre nós não pode ser assim. É diferente. Lá fora é assim, lá fora é daquele jeito, aqui não é. A gente tem um outro rei. A gente é de outro lugar.
A nossa mente é uma outra mente. Vocês lembram do texto de Romanos que a gente está estudando quarta? Sejam transformados pela renovação da vossa mente. Houve uma mudança na gente. A gente não pode ter a mesma cabeça dos de lá de fora. Ah, mas isso é normal. Lá, aqui não é. Você tem coragem de dizer para um amigo teu? Meu amigo, eu sei que você vê isso com uma naturalidade imensa, mas eu não consigo mais ver com naturalidade. Porque a minha mente é outra e o meu reino é outro. É normal aqui fora. Mas entre os meus irmãos do rei que eu sigo, não é assim. Você tem essa coragem? Você tem? A minha vida não é mais assim. Ah, mas você era, eu era. Agora não é mais assim. Você tem essa coragem? E a coragem não é só encarar os lá de fora. A coragem é de viver o reino. É de você viver o não é mais assim. Lembra que essa estrutura que Jesus está constatando é absolutamente normal. Lá fora, no reino não é. No reino é diferente. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. A palavra aqui no original é diáconos. E não tem a ver com os diáconos oficiais da igreja, lá das epístolas de Paulo. Não tem a ver. Diácono aqui é servo mesmo. Servo. Como todo mundo do reino tem que ser. Quem quer ser importante, deverá ser servo. E ele ainda aprofunda mais a questão. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. Irmãos, lá no mundo pagão daquela época, se um cara pega um escravo e coloca, ele vai dominar agora, ele vai reinar, isso seria ridicularizado, tá? As pessoas veriam isso como um defeito, eles não veriam a humildade como uma virtude, não. Um escravo não pode reinar, um escravo não pode governar, um escravo não pode estar no trono. Era assim, o mundo era assim, e até hoje é assim. Aí Jesus diz, no meu reino, o maior é o escravo de todos. A visão dele é muito diferente da visão dos imperadores que passaram por Roma, dos governadores. No reino de Jesus, o importante é o escravo. Agora analisa seu coração. Como você se comporta entre os irmãos do reino? Como você se comporta? O que você quer? Você quer a bajulação de um governador romano? Ou você quer praticar o serviço de um escravo? O que você quer aqui? Sonda seu coração. Qual reino? De qual reino é você? Do reino do ego ou do reino de Cristo? Sonda o seu coração. O que você quer? É ser servido o tempo todo ou você quer servir? Sonda mesmo o seu desejo. Diz, pastor, tem esse carrapicho em mim. Quem domina é o meu ego. É a sanguessuga, né? Quanto mais tem, mais quer. Sempre faminta, insaciável. Quer porque quer. É a música do Fruto Sagrado, a banda de rock. Tem um texto bíblico assim, da sanguessuga, eles pegaram e fizeram essa banda de rock. A sanguessuga tem 2 filhas. Dá. Quer porque quer. No reino de Jesus, a sanguessuga está por último. Se é que está. A gente precisa refletir. Porque existem mudanças que só acontecerão em nosso meio por causa de uma mudança de mentalidade. Se não houver mudança de mentalidade, a gente pode espernear que não vai haver a paz que tem no reino de Deus e que deveria ter entre nós. E não é a mudança do seu irmão, não, é a sua mudança. Você, a sua mudança. As palavras de Jesus aqui são importantíssimas. Ele não está brincando. Por acaso alguém que está indo para a morte vai brincar? Por acaso alguém que veio da glória vai brincar? Jesus está falando de algo muito sério. Imensamente sério para mim. Uma vez eu estava aqui na igreja, e nesse dia eu atendi algumas pessoas da igreja, membros da igreja. Se eu não me engano, eu tive até uma reunião nesse dia.
E aí tinha uma senhora me esperando lá de fora já há um tempão. Ela queria falar com o pastor e ela nunca me viu. E alguém bateu no gabinete e disse, pastor, você vai atender essa senhora que está lá? Eu não tinha visto ainda. E ela estava lá. Pensa. Na lógica do mundo, essa mulher não tinha o direito de ter acesso a mim. Ela não tinha o direito de ter acesso a mim, não. Se ela... Bem, ela entrou e disse, pastor, eu vim aqui, eu tenho que falar contigo. A mulher estava arrumada, não veio pedir dinheiro. Não era dinheiro, não. Estava arrumada, uma senhora. Porque eu estou muito triste, minha família está arruinada. E eu estou andando na rua querendo me jogar na frente de um carro para morrer. E eu vim aqui para ouvir uma palavra de Deus antes de eu me matar. Ela saiu alegre. A gente orou junto. E ela disse, eu não vou mais me jogar no carro, eu vou para minha casa. Amém. Mas, na lógica do mundo, ela não tinha direito a acesso a mim, não. Vocês que têm o direito. Se ela procurasse um psiquiatra, ela deveria pagar para ter uma consulta. Estou com pensamentos suicidas, eu vim aqui pagar a consulta. Se fosse para um terapeuta, ela ia pagar. Mas ela entrou numa igreja para falar com um pastor de graça. E ela nem é membro da igreja, ela não dá nem dízimo, nem oferta. Ou seja, eu não ganho nada com isso. O obreiro é digno do seu salário. O meu salário está aqui na igreja. Vocês têm o direito a mim. Vocês têm o acesso a mim. Mas essa mulher não tinha acesso. Vocês têm noção que naquele dia eu simplesmente servi ela? Como se fosse um servo dela. Pois não, o que a senhora deseja? Eu quero ajuda. Eu quero que você me ajude. Porque eu quero tirar minha vida. E eu fiquei um tempão com ela. Eu ainda ia pregar. Um tempão. Vocês têm noção que eu fui servo dela? De graça. Obviamente. O nosso reino é um reino de serviço, irmãos. Você tem que prestar serviços. Você precisa lavar os pés dos seus irmãos. Você precisa ser um escravo no reino. Porque o mais importante deverá ser servo. Servo de todos. Terminando o texto. 45. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio. Olha só como Jesus... Isso sai da boca dele, irmãos. Esses estudiosos que dizem que Jesus não sabia que ele era o Filho de Deus, que é tudo construção, e que não sei o quê, que ele era um homem, um ativista político. Não. Ele diz, o Filho do Homem veio. Veio de onde? Ele sabe que ele veio da glória. E ele sabe que ele é o Filho do Homem. Cujo o Antigo Testamento já falava, esse termo não é à toa. O Filho do Homem veio para ser... O Filho do Homem não veio para ser servido. Mas para quê? Servir. Jesus veio para servir e não ser servido. Mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Que grande serviço! Ele sai da glória dele, uma glória esplêndida, para dar a vida em resgate de pecadores. Isso não constrange a gente, não? Por que ele fez isso? O que ele ia ganhar com isso? Porque no reino do mundo, no reino egocêntrico o que eu ganho com isso aí? O que eu ganho com isso aí? É assim. Mas eu só vou se eu ganhar. Eu vou dar uma cesta básica, mas tem que tirar a foto de eu entregando. Porque aí eu ganho fama. Aí eu ganho a imagem de bom moço. O que eu ganho com isso? O que Jesus ganhou com isso? Ele veio por amor. Ele veio a serviço para nos resgatar das trevas. Que grande obra ele realizou. Que grande obra que ele realizou na cruz do Calvário para resgatar a nossa vida. Para nos comprar com um preço de sangue. Aquele hino do Fernandinho, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. A gente não pode desprezar isso. Ele está se colocando
se colocando como um parâmetro. Olha o Filho do Homem. Eu que sou eu, sirvo. Eu que sou eu, estou servindo. Vocês precisam servir uns aos outros. Irmãos, eu vou terminar com algumas aplicações aqui. Desde já eu digo, não é indireta a ninguém. Não é indireta a ninguém. Se falar, foi indireta a mim, que ego tu tem? Logo você. Tanta gente, é logo você mesmo. Teu ego está inflado, está cheio, né? Foi para mim, pastor. Olha quanta gente tem aqui. Não é para tu, não. Se a carapuça servir, né? É para toda a igreja. Número 1. Cuidado com aquilo que tem boa teologia em parte. Tem até coisas verdadeiras, mas outras bem diferentes do que Jesus ensinou. Isso serve para pregadores famosos e também para músicas. Músicas que têm mensagens verdadeiras por um lado, mas por outro, mensagens totalmente anticristãs. Mas te cativa pela parte verdadeira e você não quer nem saber a outra parte. Lembra que Tiago e João tinham boa teologia até a metade. Depois era uma péssima teologia. Ah, mas aquele pregador fala dos oprimidos e dos pobres de uma maneira. Ah, mas aquela música fala dos pobres, do acolhimento de uma maneira muito cristocêntrica. Fala do acolhimento aos pobres, mas não diz que é por meio do sangue de Jesus e pelo arrependimento. Não tem mensagem de arrependimento. Se isso fazia parte da mensagem de Jesus, arrependam-se, porque o reino está chegando. Jesus pregava isso. Toda uma parte verdadeira, mas a outra parte ignora verdades bíblicas escandalosas. E está levando o povo de Deus. Teologia pela metade não pode te atrair, crente. Você não pode ser míope. Você tem que enxergar o todo. Você não pode ser atraído por essas coisinhas que atraem os outros, não. A nossa visão tem que ser mais ampla a respeito disso. Pregações ou músicas que acolhem pobres, oprimidos, o que é bíblico, mas ignoram a mensagem do arrependimento, que é crucial na mensagem de Jesus. Nossa teologia não pode ser capenga. Capenga. Aí vem um pastor. Deixa isso para lá. Não pode ser capenga, tá? Analise as músicas que vocês estão gostando. Cuidado com essa coisinha de tudo quer comentar, tudo quer falar, tudo. Primeiro examina. Examina o pregador, examina a música. Essa teologia de Tiago e João pela metade eu não quero, não. Eu quero a teologia que eles tinham depois da ressurreição, que eles entenderam. Aí sim, agora eu estou entendendo plenamente. E é necessário eu falar disso aqui para vocês, porque eu não quero ver vocês pagando mico na internet. Eu não quero ver, olhar e falar assim, meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu, olha isso aqui, para de pagar mico. Tem livros inteiros de coisas belíssimas, que quando a gente lê o livro, coisas belíssimas de Jesus, que Jesus pega o oprimido, e que Jesus cuida, e que Jesus ama a mulher negra, a mulher branca, o índio, e não sei o quê, e que a religião divide, porque Jesus vai acolher todo mundo. Não tem uma mensagem no livro sobre arrependa-se, abandone o seu pecado. Não tem. Não tem Jesus ali. Não tem Jesus no livro, não tem. Até te atraiu, porque é uma causa que toca teu coração. Aí toca teu coração, tu abraça o livro. É a minha causa. A minha causa tem que ser o reino. A tua também tem que ser o reino com o evangelho todo, não causa política. É por isso que quando me pergunto qual é a sua ideologia, a minha ideologia é o reino, cara. A minha ideologia é o reino. Essa é a minha ideologia. Se está pela metade, não serve para mim. 2, cuidado com a ignorância em seus pedidos, tá? Cuidado com a ignorância em seus desejos. Ah, Senhor, me faz um missionário, uma missionária. Ah, me faz um pastor. Ah, me faz o maior pregador do Brasil para sacudir a nação. A maior pregadora de mulheres do Rio de Janeiro que não tem, está difícil.
Quer chamar para uma conferência, não tem uma mulher, é difícil achar. É claro que tem, tá, irmão? 1, 2, 3, 4, 5. Eu só estou generalizando mesmo. Me faz, Senhor, essa mulher, a pregadora, que vai pregar nas conferências, que vai pregar na PIB do parque. Me faz um pastor, Senhor Deus. Melhor do que o pastor Leonardo. Um missionário, Senhor, que vai lá para a China. Cuidado com os seus desejos. A ignorância é uma péssima pedinte. Você sabe o preço que se paga para isso? Já perguntou? Conhece o ônus e o bônus da questão? Sabe das dores? Sabe das lágrimas? Você já sabe como as opressões satânicas se intensificam? Depois que você se torna um missionário, um pastor, um pregador, você sabe? Ou deseja ir para as conferências, pregar, olha, prega muito, olha essa mulher, de onde ela é, prega demais. E você fica, o ego enche. As opressões satânicas vão se intensificar sobre a sua vida. As dores virão, as lágrimas virão, o sofrimento virá. Cuidado com a sua ignorância, tá? Pensa, repensa, pensa e repensa. Não é errado pedir, irmãos. É errado pedir sem saber as consequências. 3. Cuidado com o reino do ego. Você foi chamado para ser servo e serva. Repense, veja se você não se ofende à toa. Isso aqui é importante, tá? Porque a gente tem a ideia de que o egocêntrico é só o cara que quer ser senador. O egocêntrico é o Lula, que não larga o poder por nada. O egocêntrico é o coronel da polícia não sei da onde. O egocêntrico, às vezes, é um membro da igreja que se ofende por tudo. Tudo que se prega, tudo que se canta, tudo que se fala. Se ofende, não sai na foto, me perturba. Não aparece no vídeo, é um tumulto. Será que é só o coronel da PM que pode ter o ego? Um presidente da república, um senador? Você, meu camarada, e minha irmãzinha, que não é ninguém como eu, pode estar cheia de si mesmo. Se ofendendo por tudo na igreja. Quem se ofende por tudo tem um ego enorme. Porque no fundo, por trás dessa ideia da ofensa, eu me ofendo, está assim, ninguém pode tocar em mim. Ninguém pode me tirar de nada. Ninguém pode esquecer o meu aniversário. Pastor esqueceu o meu aniversário. Não pode esquecer o meu aniversário. Como que esquece? 30 anos juntos, esquece de mim. Por que eu não posso esquecer de tudo? Sem querer. Eu posso. Só que o escravo não tem essa mentalidade de exigir as coisas. Tem tudo uma maneira de falar. Poxa, pastor, eu te amo tanto, tu esqueceu de mim. Pronto. Poxa, pastor, eu amo tanto a igreja, não estou em uma foto, não estou em um vídeo. Pronto, resolveu. Não precisa exigir, cara, como se fosse o Senhor. Cuidado, se você é de vidro, se quebra à toa. O teu reino não é o de Jesus, tá? O teu reino está lá fora. Está sendo dominado pelo ego. O escravo não é de fazer exigência. Esmague o ego e sirva a seus irmãos. As suas conversas são de servo ou de um egocêntrico? O que você conversa? Olha, eu não sei. O que você conversa na tua casa? Quando tem irmãos da igreja? Vocês oram, que eu sei, né? Oram. Conversas saudáveis. Qual é a conversa que você tem? O que você está falando? Está dando ouvido para quê? Está falando do quê? As suas conversas são de servo ou de egocêntrico? Parece mais com César ou com Jesus as suas conversas? Com Nero? Quem aqui tem atitudes como de um imperador romano não entrará no reino de Deus. Não entrará. Mas quem mais serve entre os irmãos será o maior na glória de Jesus. Sabia que ao invés das exigências você pode substituir por algumas coisas que eu listei aqui?
Ao invés de exigir. Você sabia que você pode varrer a igreja? Sabia disso? Pastor, eu posso varrer a igreja? Pode, pede. Pastor, eu posso catar os copos dos irmãos que vêm para o culto, bebem uma aguinha e põem o copo debaixo da mesa? Quando acabar o culto eu posso recolher um por um e jogar no lixo? Você pode. Mas isso eu não ouço, não. Eu não ouço isso aí. Pastor, eu posso desentupir o vaso lá, que entupiram? Eu sei. Duvido. Eu tenho uma lista aqui, eu não vou ler tudo. Pastor, e esse ar-condicionado aí, o senhor não vai limpar, não? Ah, cara, limpa tu, cara. A gente marca, tem os irmãos que já são responsáveis, eu boto mais um na equipe. Não, porque meu filho fica com o nariz entupido, que vocês não limpam o ar-condicionado. Cara, meu Deus do céu. A gente é uma comunidade de servo ou uma comunidade de egocêntricos? Pergunta qual é a equipe que você quer vir limpar junto. O imperador romano não limpa ar, não, mas um servo limpa. Um servo limpa o ar. Um servo lava a louça da igreja. Pastor, quem é o responsável? Eu posso lavar aquela loucinha que está ali, que eu estou vendo daqui? Quem é o responsável? Eu vou te apresentar. A responsável é essa daqui. Pede a ela, se ela deixar, você lava. Eu posso lavar, irmã? Pode, meu irmão. Vai lá e lava. É importante que a gente vai cear, tá? E eu quero cear como servo contigo. Pessoas aqui vão servir você na hora da ceia. Prepararam isso aqui, ó. Está preparado. Alguém veio aqui, você sabia. Isso aqui não surgiu do nada, não. Deus não chegou aqui e disse assim, haja ceia. E ouve. Não. Alguém acordou cedo, veio aqui, está aqui, ó. Está aqui. Foi você? Ó, você vai beber. Você vai comer. Alguém partiu o pão. Tem alguém servindo, irmãos. Sirva também. Último tópico. Última aplicação. O que é a expiação? O que a expiação e a cruz representam para você? Se a nossa vida tem que ser movida pelo Evangelho, pelo Reino, o que a parte mais importante representa para você? A cruz, a expiação, a redenção, o que isso representa na sua vida? Jesus deixou a glória para morrer em nosso lugar, para a gente não renunciar a nada, para a gente não abrir mão do reino lá de fora, para a gente ficar pensando como Tiago e João, eu quero ser o maior, porque eu quero ser maior que Pedro, eu quero ser maior que o outro Tiago lá. Não é para isso, não. É por causa de Jesus. Eu quero estar lá porque tu está, Senhor. Eu quero que todos os meus irmãos estejam, mas eu quero porque tu está. Eu quero estar do teu lado porque é o Senhor. Não é porque eu quero esmagar os meus irmãos, não. É porque eu te amo, Senhor. O teu reino mudou minha vida e o meu coração. Onde o Senhor estiver, eu quero estar. O céu só é céu porque o Senhor está lá. Não é porque eu quero ser melhor que o Alan, não. Deixa eu ir primeiro para eu tirar a vaga do Alan. Não, Senhor, eu quero estar na glória porque o Senhor está na glória. E eu quero que o Alan esteja também. E eu quero que o Alan seja melhor. Quantos pensam assim? Tiago e João não eram filhos do diabo, mas estavam agindo como o reino dele. Eu creio que você também não é filho do diabo, mas você pode estar agindo como o reino dele. Para ter uma vida movida pelo ego, a gente creu em Jesus, acreditou na cruz para ter uma vida movida pelo ego mesmo. Para não amar o irmão que vemos. O irmão está aqui, para não amar ele. Não, pastor, eu aprendi na minha casa que eu me amo. Porque nem a minha mãe eu amo, tá? Isso é coisa lá. Entre vocês não será mais assim. Amém? Amém. Porque eu não amo nem meu pai. Como é que eu vou amar meus irmãos? Isso é de lá. Entre vocês não será assim. Ah, pastor, porque eu fui no terapeuta e ele me diagnosticou com a síndrome de quem não ama. Aí eu não amo ninguém. Essa síndrome é mais poderosa que o Evangelho. Essa síndrome é mais poderosa do que a mensagem do reino de Deus. Um terapeuta não tem autoridade de tirar de você a essência do Evangelho. Isso é coisa lá de fora. Aqui é no poder do Espírito. Dá para dominar.
Várias vezes eu não quis nem olhar para a cara de vocês, eu vim aqui, olhei e gostei depois que eu vi. Falei, ainda bem que eu lutei, Senhor. Era só coisa de doido mesmo, Deus. Mas depois que eu vi meus irmãos, eu me alegrei. E eu queria estar mais tempo. E aí dá uma saudade lascada, eu fico esperando o outro domingo. E você? Porque eu quero estar na comunidade de Jesus. E eu sei que você também quer. Ou não. A gente creu na cruz para não armar o nosso irmão, para não perdoar de verdade o irmão, ou pelo menos ter o coração disposto para isso, disposto para perdoar, porque eu não sou do reino de Roma. Tudo mudou, eu sou de outro reino. Ele deixou a glória para me perdoar, para me amar, para me salvar. E o que eu faço com isso? Não me deu parabéns, eu não dou também não. Não me deu. Não me chamou para o café lá da casa dele, na minha também não chamo não. Isso é do reino de fora. Os escravos nas casas dos senhores serviam o café da manhã mesmo quando tomavam bronca dos senhores. Toda manhã eles vinham, tá aqui. Que o Evangelho dirija a nossa vida e não o nosso ego. Que a gente seja em paz, amém? Como uma comunidade de servo. Tem coisa que só vai mudar em nossa igreja quando a gente entender a mensagem do reino de Jesus. Feche seus olhos.